Hello, titia chegou, minha gente. Vamos aqui para um Vital Responde, tá bom, minha gente? Vamos lá, crianças, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Vital. Não sei se é normal. Sempre tenho muito sono quando ouço seus vídeos. Muitas vezes eu durmo. O que pode ser? Resposta do Vital. Quando uma mensagem eleva a frequência, o nosso corpo relaxa e dá sono ou bocejo. É a aura se ajustando com essas energias mais elevadas. Abraços de luz. Eu ouço tanto isso, né, de pessoas, nossa, a voz do Vital, nossa, como relaxa, gente, como a gente é elevado para uma outra... Gente, olha, já falei disso, né, porque teve uma época, logo no começo do canal, exato, eu fazia os áudios do Vital, eu trazia o áudio do Vital pra cá e fazia os comentários. Minha nossa senhora, eu gravava, né? Minha nossa senhora, eu já cochilei muito. Deve ter aí uns vídeos, se vocês caçarem lá no começo, vocês vão me ver cochilando aí. Meu Deus do céu. Mas realmente a voz do Vital tem essa... É a mensagem, sem dúvida, mas a voz, a frequência da voz dele tem esse poder de colocar a gente num outro estado. Nossa, mãe do céu. Tá aí a explicação, né? Para quem tinha essa dúvida. Boa noite, Vital. Grande parte da minha família é espírita. Boas pessoas com estudo superior. Todos eles estudaram em escolas e depois nas faculdades federal e estadual. Foram todos enganados, doutrinados, não enxergam os verdadeiros opressores, de tal modo não veem os perseguidos. Será então que o caminho dos estudos percorrido durante a vida, que não foi escolha, visto que a situação financeira não permitiu alternativas, estava determinado? Será isso relacionado às suas vidas passadas? Me desculpe pelo longo texto, entretanto fiquei um pouco confusa quanto à sua fala, entre aspas, não há engano. Obrigada pelos áudios, me fazem refletir e por vezes surgem pequenas dúvidas. E aí o Vital responde, cada um tem o livre-arbítrio das escolhas. Ninguém é enganado. Se alguns se comprazem naquilo que não é ético, sabem o que estão fazendo. Abraços de luz. Até porque, gente, vamos lá. Existem pessoas que estudaram em escolas, né, em faculdades públicas, que não compram essa narrativa que o sistema conseguiu fazer descer goela abaixo de muita gente, né? Se fosse assim, todos estariam, né? Todos teriam sido doutrinados. Todos, absolutamente todos. E isso não aconteceu. Então, existe aquilo né? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja até mal compreendida, mas tá tudo certo. Para mim, existe uma palavrinha, duas hoje, que determinam tudo. Índole e tendência. Entende? Tendência. A pessoa ela já traz aquilo. Índole também, né? Por isso que eu bato nessa tecla, eu sou chata. Chata mesmo. Crica. As pessoas têm o direito de acessar as informações, porque aí elas vão decidir. Até lá, essas pessoas que estão aí doutrinadas, vamos dizer assim, elas estão sob uma programação, não dá para negar isso. Então é preciso que essas informações venham, para que aí sim elas decidam por elas o lado ou a linha de tempo que elas querem acessar, se é a da ascensão ou a do exílio. Mas que tem uma coisinha de tendência, esta é a minha opinião, isso tem. Bom dia, professor. Uma dúvida. Ouvi numa live de um espiritualista sério algo que me confundiu. Disse que quando desencarnamos, não devemos seguir entes queridos que nos antecederam quando aparecerem, porque não são eles. E segui-los é continuar preso à Matrix. Aí fiquei confusa. Se possível responder, agradeço. De qualquer forma, agradeço, pois o Senhor sempre nos orienta com amor. O Vital respondeu o seguinte. O que determina o caminho no além-túmulo são as ações da alma enquanto encarnada. A condição de sua consciência por afinidade segue o caminho que é atraído pela sua frequência. Não há enganos depois do desencarne. Abraços de luz. Veja.
Eu já ouvi isso, já ouvi que não é para seguir a luz, que não sei o quê. Se eu tenho uma vida encarnada, e não só essa vida encarnada, se ao longo de todas as minhas vidas encarnadas eu sigo um caminho de evolução, onde eu me lapido, onde eu me melhoro, onde eu consigo iluminar minhas sombras, quando eu desencarnar, vai aparecer qualquer meia boca na minha frente, eu vou seguir, eu tô ferrada? É isso mesmo? Pode isso? Eu nem vou responder, eu vou deixar para que vocês reflitam. Não é o que eu faço depois que eu desencarno. Eu estou numa vida material, eu sou uma alma com uma vida física, como eu disse, aqui me melhorando, experienciando a dualidade, o que conta que eu estou fazendo aqui. Por isso que eu estou na Terra, eu vim experienciar a dualidade. Se quando eu desencarno a minha consciência se expande, então vou deixar a reflexão para cada um de vós, vocês. Tá bom, minha gente? Trem. Uai. Essas perguntas são do áudio do Vital do dia 4 de outubro de 2025. Coisas incríveis estão chegando. O último chamado da Terra. Agora nós vamos para um outro vídeo. Os draconianos não iriam forjar um contato em massa falso? Resposta do Vital. Quem poderia fazer isso seriam seus representantes encarnados que ainda estão aqui entre nós. Estes sim... desculpa, eu comi uma parte da resposta. Resposta do Vital. Eles já foram removidos. Quem poderia fazer isso seriam seus representantes encarnados que ainda estão aqui entre nós. Estes, sim, ainda podem oferecer alguma dificuldade agora. Abraços de luz. Ou seja, né, aqueles que eram comandados, né, que agora estão aí batendo cabeça. O que eu já ouvi falar há um tempo atrás é que se eles tentassem uma bandeira falsa, né, uma falsa invasão alienígena, isso daria aos galácticos o aval para eles fazerem este contato. Agora, gente, na boa, assim, na boinha mesmo, bem de boinha. A gente tá vendo acontecer um monte de coisa, né? Não estão nem conseguindo mais esconder que esses astros, eu vou dizer esses astros que estão aí, que na verdade são naves, né? Não são cometas, não são asteroides, eles não têm mais como esconder. Aí eles derrubam, falam, caiu a comunicação lá da NASA, caiu não sei o que, caiu tudo. Nessas horas cai tudo. Não tem como esconder. Essa divulgação, no meu entendimento, ela é iminente. Vocês viram que tem um documentário, eu não sei se quando esse vídeo subir, esse documentário já foi pro ar ou não, mas eu acho que, eu não sei se é dia 28, eu sei lá, vai subir ou já subiu um documentário oficial do governo norte-americano, inclusive com o Marco Rubio, falando dos extraterrestres. Então, o que é isso? Isso é uma forma de falar. Eu não estou dizendo que o contato em massa vai acontecer. Também não tenho informações, eu não tenho essa comunicação assim de... E aí, mano, quando vai ser? Valquíria Sampaio que me ouve. E aí, mano, quando é que vai ser? Tá brincando? Sério mesmo? Uai, só. Não tenho. Não sei quando. Mas eu não acredito num contato em massa próximo. Mas a divulgação da existência, sim. E vou dizer mais. Extraterrestre tá beleza. Tem muita gente que acredita em extraterrestre, sabe, né? Que Deus não ia desperdiçar um multiverso para ter vida só na Terra. Agora, na hora que usar a palavrinha intraterrenos, intraoceânicos, aí o caldo entorna. Mas vamos que vamos. Caldo entorna assim, né? Muita gente vai despirocar, mas tá tudo beleza. Então assim, quem queria forjar eram os draconianos, eles já foram. Agora é essa turma, né, encarnada aí que quer, mas muita água vai rolar debaixo dessa ponte.
Boa noite, muita luz e paz para todos. Gratidão, Vital, por compartilhar conosco seus conhecimentos. Sem esses, estaríamos perdidos. Tem vários médiuns renomados, dirigentes de casas espíritas, que nos transmitem medo e angústia, falando sobre 3 e Atlas, que é a nave dos escuros, e que virá um planeta cometa que se chocará com a Terra e haverá grande destruição e etc. Eles falam essas coisas por falta de esclarecimento ou é má interpretação das mensagens? Hoje eu assisto só o canal e mais uns 2 canais das quais as mensagens ressoam com o que acredito. Gratidão sempre, abraços de luz, namastê. O Vital disse o seguinte: pode ser falta de conhecimento ou também má intenção mesmo. Existem muitos espíritas que se deixam levar pelas paixões da vida corpórea e se perdem na sua missão. Assim sendo, acabam por prestar um serviço para os da não-luz. Abraços de luz. Vejam, gente, aqui o mais importante é você prestar atenção ao que você sente. Ressoa, não ressoa? Eu já digo isso há muito tempo, o Vital já diz isso há muito tempo, outros já dizem isso há muito tempo. Deu medo? Não é da luz. Pode estar assinado pelo top das galáxias, o mais renomado de todos os comunicadores entre céu e terra, ou entre a espiritualidade e o plano físico. Deu medo, ó. Cadê aqui? Corte Tramontina. Tá entendendo? Porque eu não vou alimentar mamita de trevoso, não. Aliás, não vou ser mamita de trevoso. Irmão Vital Froze, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer? Resposta do Vital: não haverá uma terceira guerra como querem nos fazer crer, mas estamos numa guerra de consciência, ou seja, de informação contra desinformação. Essa é que vai definir quem vai para a nova Terra e quem irá para mundos ainda de provas e expiações. Abraços de luz. Essa resposta me remete a uma informação que eu quero aqui buscar. Um momento, por gentileza. Um momento. É isso? Não, não é isso aqui não. Um momentinho. Ai, meu Deus, por que eu não peguei isso antes? Não sei, mas eu vou achar. Gente, só um instantinho, tá? Qualquer coisa eu dou uma paradinha aqui. Acho que vai ser melhor. Espera só um pouquinho, meu povo. Encontrei. Deixa eu voltar aqui, né? Estamos numa guerra de consciência, ou seja, informação contra desinformação. No grupo que nós somos o plano, no dia 3 de outubro, houve uma postagem que remetia a um drop, né? Que são, eu vou dizer assim, são... Como é que eu posso dizer, meu pai? Eu vou chamar de códigos, né? Códigos, informações codificadas que o que nos passa, ou o que nos passa. E tem uma informação, na verdade o General Flynn postou um vídeo com drop do que dizia o seguinte: desinformação é real, desinformação é necessária. Muito do que a gente vê, na verdade, não é pra gente. Olha, não é pra gente. Talvez seja até para nossa alma, não sei, né? Como os PVMs da vida, tem coisas que a gente não entende, mas a nossa alma entende o recado. Então, assim, esse negócio de terceira G, gente, isso já foi falado. Eles não têm mais o controle. Isso aqui, que eu digo, esse planetinha, não está largado no mundo. Existe um comando maior. Já houve oportunidade de apertar o botão e mandar isso aqui para as cuscuias. Cuscuias é dove, né? Cuscuz. Para mandar isso aqui para cucuia. Para cucuia? Cucuias? Para mandar isso para o espaço, literalmente. Tá pensando o quê? Tá pensando que é assim? Não, não é assim não que o negócio funciona aqui. Então, se não foi antes, tampouco será agora, né? Que a linha de tempo foi modificada aí a partir de 2010. Vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos. Não vibrem nesta frequência. Eles ainda vão tentar de todo jeito. Vocês veem que eles tentam um aqui, um acolá, um aqui, um acolá, um aqui, um acolá. Pelo amor de Deus, vamos lá. Gratidão por este incrível texto de aprendizado. Gostaria de um esclarecimento, por gentileza. Me envolvi com uma pessoa que cuida de 50 pets. Estou envolvida neste cuidado também, ajudando com os pets. Não sinto que sejam sentimentos que me seguram aqui, mas sinto que seja um resgate meu.
tanto com a pessoa quanto aos pets. Teria a possibilidade da espiritualidade me trazer esse trabalho e também como resgate necessário da minha alma? Porque tem horas que acho que não vou suportar, mas aí lembro que eu sou a consciência divina em forma humana e permaneço. Seria possível que eu tenha trazido para este trabalho também resgate? Porque aqui teria algo a ver com minha missão, meu propósito. Pois para estar aqui, mudei toda a minha vida e a minha rotina. Resposta do Vital. Tudo são escolhas tuas. Não existe uma missão específica, pois a alma no seu plano encarnatório possui um leque de possibilidades. Esta que você está é uma das possibilidades, ou é uma das escolhas. Não se sinta presa a apenas uma delas. Abraços de luz. Essa coisa da missão, né? A minha missão, a minha missão. Você já parou para pensar que você não tem uma só? Eu nunca tinha pensado nisso. A sua missão você pode executar de diversas formas. Agora, você se prender a uma situação, porque você encasquetou com aquela tua missão, que você tem que ser o salvador da pátria, creio eu que não seja aí, né? Por aí o caminho. Mas cada um é dono de si. Vamos lá. Os donos do mundo ainda não foram embora? Resposta do Vital. Muitos ainda estão encarnados, mas irão cada um no seu devido tempo. O processo tem o seu tempo para ser concluído. Abraços de luz. Eu tenho uma visão aqui. Dono do mundo é um só, é Deus. Não é verdade? Esses caras se achavam donos do mundo. É outra situação. Mas os que estão aí são os encarnados, né? Porque aqueles que estavam, né, no umbral grosso, ó, já foram despachados. Vamos lá. Olha, essa pergunta é interessante, porque tem muita gente que às vezes, nossa, eu ouvia, eu sonhava, eu tinha intuição, e agora nada. Prestem atenção. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Gratidão, família Froze. Meu irmão, acompanho o senhor desde muito tempo, mesmo antes de existir o seu canal. Hoje sou eu que peço a permissão para fazer uma pergunta. Este mês de outubro não está nada fácil. Sempre canalizo e este mês não sou capaz. O irmão pode, por favor, responder por que será? Gratidão, família. E aí o Vital responde, né? Não se preocupe com isso, às vezes precisamos de uma pausa. As pausas têm muitas possibilidades. Às vezes é um ajuste energético e outras vezes um descanso mesmo. As atualizações energéticas são necessárias, não se acomode na pausa. Logo surgirá a ocasião para continuar as canalizações. Abraços de luz. São vários os fatores que podem, né, gerar essa parada. Pode ser uma pausa mais longa, uma pausa mais curta, mas tem um propósito nisso. Eu acredito que o não se preocupar faz toda a diferença. Nós fomos, né, condicionados a nos preocuparmos por tudo. Calma, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Há sim extraterrestres maus, assim como há pessoas boas e más. Muito provavelmente serão estes maus que se mostrarão no primeiro contato em massa, então é preciso ter discernimento e cuidado. Os bons se apresentarão só alguns anos depois. O Vital respondeu o seguinte: não há mais a permissão do alto para que extraterrestres maus cheguem até a Terra. Caso surjam casos em que pareçam extraterrestres maus, podemos ter a certeza de que não são, aliás, de que são eventos de fato. Então vamos lá. Caso surjam casos em que pareçam extraterrestres maus, podemos ter a certeza que são eventos de falsa invasão alienígena, criada por seres humanos malignos, justamente esses que nos enganaram por todos os tempos. Este é o alerta que está chegando. Não nos deixemos enganar pelas falsas narrativas. Estamos tendo o amparo necessário neste final de transição planetária. Abraço de luz. Não tem como extraterrestres negativos acessarem mais a Terra. Aí está a dica. Caso ocorra, é uma falsa invasão alienígena. Eles podem tentar, se eles vão conseguir eu já não sei. Como se fala? Essas questões são do vídeo do dia 13 de outubro de 2025, o contato está próximo, a verdade será revelada. Vamos lá. Bom dia, isto quer dizer que uma pessoa planejou uma doença incurável, mas conseguiu curar? Não, isto quer dizer que uma pessoa que planejou uma doença incurável, mas conseguiu curar, ela conseguiu cumprir tudo o que precisava antes do final da encarnação?
Foi exatamente o que fiz. Entender, aprender. E fazem 4 anos já. Imensa gratidão por toda a ajuda que tive para expandir a consciência e me curar. Resposta do Vital. Mesmo quando a doença é um resgate de karma, se entendemos o porquê dela e quando aceitamos o resgate por entender ser merecido pelas nossas ações pretéritas, então o karma se extingue e, no caso, a doença é curada. Namastê. Abraço de luz. Veja. Gente, fala-se do karma, né, como eu diria que como uma sentença de morte, né, o que não é verdade. O karma, ele é produto, ele é a consequência das nossas ações. Ela teve uma doença, ela realizou o seu processo de entendimento, né, de aceitação, e ela se curou daquela doença. E a pergunta foi justamente essa. Se uma pessoa planejou uma doença, né, antes de encarnar, mas ela consegue ela consegue seguir o processo e aceitar, entender, ressignificar aquilo, ela se cura. Veja, o Vital fez esse ato, provavelmente é do áudio que falava, né, das doenças. A gente precisa entender uma coisa, nós fomos programados para adoecer. Todo mundo tem que ficar doente, segundo o sistema. E todo mundo tem que morrer de determinada doença. Por mais grave que a doença seja, não necessariamente você vai desencarnar por conta dela. Nós já vimos muitos exemplos de pessoas que superaram doenças que as pessoas chamam, nossa, de milagre, né? Nossa, que milagre, fulano se curou. O milagre está dentro da pessoa, né? O que é que essa doença está tentando te dizer? O que ainda precisa ser trabalhado? Eu ousaria dizer aqui, auto-perdão. Estou sendo simplista, talvez, mas é o auto-perdão. Porque ele é a raiz de tudo aquilo que nos libera. E muitas vezes ele está no âmbito do inconsciente. Então, quando a gente acusa o outro, na verdade a gente está se acusando. Seja lá do que for, de abandono, de traição, de negligência. Será que eu não estou me abandonando? Será que eu não estou me traindo? Será que eu não estou me negligenciando? Então é hora de me perdoar. Quando eu me perdoo, eu libero aquela energia. Eu tenho certeza que aí sim eu entro num processo de autocura. Esta é a minha opinião. Vital, a pessoa também pode ficar doente devido ao meio que vive e pela matrix que impõe que quando chegamos na terceira idade ficamos doentes? Isso colabora muito, né? Resposta do Vital, sim. Sempre temos a influência do meio, desde pequenos. Abraços de luz. Veja. Não, porque o meu tio toma 12 remédios. O meu pai toma 10 remédios. A minha mãe toma 5 remédios. O meu avô morreu tomando não sei quantos remédios, porque tinha diabetes, colesterol, pressão alta. Então, você vai ver, quando chegar nos 50, você vai ver que vai acontecer um monte de coisa. Vai doer osso, vai doer pele, vai doer tudo. Ou programaçãozinha do capiroto essa. Como é que você sai disso? Não é simples não, minha gente, para quem viveu isso até hoje. Mas quando você consegue... Epa, pera aí. Isso é programação, minha gente. Claro que hábitos alimentares, mas principalmente aquilo que você ingere do ponto de vista mental, emocional, energético, vão afetar sua saúde. Maus hábitos vão afetar sua saúde. Você não fica doente, é a minha opinião, tá? Você não fica doente por uma questão hereditária. Você fica doente porque você herda o padrão de comportamento. Isso já foi falado muitas vezes. Porque tem diabetes. Se eu tenho uma vida em que eu realmente tenho hábitos que podem me levar ao diabetes, fora, né? Quando você pega o que é diabetes na metafísica? Você perde o doce pela vida. Claro que você vai ter diabetes. Fora outras cositas que eu nem vou falar aqui, né? Aliás, vou falar sim, as porcarias que a indústria farmacêutica... Primeiro, alimentação, indústria alimentícia, né? Cheia de porcaria. Aí vai ali fazer um preventivo. Olha, você não tem nada, mas vamos entrar com um tratamento preventivo? Toma esse lixo aqui. Aí a pessoa vai lá, começa a se empanturrar daquela porcaria e vai minando o corpo. Quer um preventivo? Cuida da tua saúde mental, tome sol, pisa na terra, tome água.
ingira alimentos, né, que são saudáveis, faça atividade física, saia dessa neura que está aí, vá cuidar da sua saúde desse jeito. Quero ver tu ficar doente? Sorria, viva na alegria, viva na clareza, viva na compaixão, na completude, na paz, viva. Ah, mas não dá. Você já está botando empecilhos numa coisa que só você é capaz de fazer. Aí não tem como não ficar doente. Essa é a minha opinião, de novo, só para deixar bem claro o registro. Vital, bom dia. Meu filho sobreviveu pelos recursos médicos desde a gestação até meses de UTI. Atualmente ele tem diagnóstico de autismo e me pergunto quem de nós dois escolheu tanto sofrimento. Não sei se interpretei mal, mas a possibilidade das intervenções médicas acabarem interferindo no plano de alma da pessoa. Por exemplo, reanimação insistente, casos de parada cardíaca, tantos outros recursos conseguem evitar a morte da pessoa. Como isso afeta o livre-arbítrio? O Vital responde: nada e ninguém pode dizer que isso ou aquilo salvou uma pessoa da morte. A alma desencarna quando chega a sua hora. Se não é a hora, sempre acontece algo que as pessoas interpretam como salvamento, mas é na verdade um recurso que estava disponível e que foi utilizado. Se era a hora do desencarne, nem as melhores tecnologias da Terra poderão impedir. Abraço de luz, eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade, né? Você vê aí pessoas que às vezes são submetidas, né? Vamos dizer, é uma própria parada cardíaca, vai lá com, né, desfibrilador, a pessoa volta, vai lá, e não volta. Por quê? Porque chegou a hora. Vamos lá. Vital, ontem perdi um casal de amigos, pessoas exemplares, namorados desde a adolescência, batalhadores, estavam no auge de suas conquistas aos 26 anos. Então, desencarnaram afogados, juntos quando o carro saiu da pista, caiu num rio. Sequer tiveram ferimentos, mas não conseguiram sair do carro. Esta possivelmente seria a última encarnação deles? A resposta do Vital. Todos os que estão encarnados na Terra atualmente estão na última encarnação na condição de provas e expiações na Terra. Ao desencarnar e a frequência da alma estiver na condição de ascensionar, irão retornar a reencarnar na Terra ou se corporificar aqui, mas na condição de mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Abraços de luz. Veja, gente, quem desencarna agora ainda tem chance de reencarnar. Não sei, tá tudo tão acelerado, né? É tudo acontecendo tão rápido. Se tiver condições, existe a possibilidade de reencarnar. Caso, né, tenha atingido aí as frequências de quinta, se não for para reencarnar, vai corporificar. Agora, quem realmente não atingir essa frequência, né, de quinta dimensão, aí não tem jeito de reencarnar mais aqui não. O Uberzinho cósmico já está ali esperando. Mestre, aquelas pessoas que vão à igreja e se manifestam nelas entidades que têm vários nomes, por exemplo, Exu, Caveira, Tranca-Rua, etc., e falam que estão naquelas vidas para trazer doenças, vício, etc. Perdão pela pergunta. Resposta do Vital. Nem tudo aquilo que sentimos, mesmo como médios, são entidades. Pode muito bem serem memórias nossas ou de alguém presente que, mesmo inconscientemente, lembram de situações em vidas passadas como personagens correspondentes ao que se manifestam nessas situações. Lembrando que a alma pode estar encarnada ou desencarnada, mas é sempre ela, aquela alma, que já possui centenas de encarnações. Abraços de luz. O Vital fez um texto aí, um áudio aí, espetacular sobre a auto-obsessão, né? Falando muito disso. Agora vejam, né? Pessoas que vão na igreja e manifestam entidades. Eu nunca entendi isso, porque se não acreditam em espírito, eu não sei como é que manifesta entidade em igreja. Mas vamos lá. Exu, Caveira, Tranca-Rua, falando de vícios, doenças. Exus. Eu preciso falar, porque eu acho que toda informação é sempre válida, né? Exus, pombagiras, são seres que operam nas leis divinas. Não tem esse negócio de vício, de macho, né? Pombagira está sempre muito associada à coisa de fazer amarração. Quem faz amarração está trabalhando com coisa ruim. Se é que ainda tem alguma coisa ruim para operar do lado de lá, né? Mas isso nunca teve a ver com Exu ou Pombagira. É a primeira coisa que eu quero falar, ok? Porque, infelizmente, muita informação, muita desinformação foi levada à população e isso gerou problemas muito sérios, né? Até mesmo com relação às pessoas não aceitarem
quer procurar saber o que de fato isso significa. Você não é obrigado, obviamente, a aceitar, a gostar, mas ao menos o respeito precisa ter. Agora, veja, nem tudo aquilo que sentimos, mesmo como médium, são entidades. Gente, as nossas memórias estão aí, as memórias de outros também. A autoobsessão é uma realidade. Né? O cidadão se auto-obsidiar é o que a gente mais vê hoje. Mas é muito mais fácil, inclusive, dizer que a questão é de fora. Eu acho que quem não tem a informação de que os umbrais, né, estão sendo limpos, tudo bem continuar acreditando em obsessão, mas a gente não. Não, mas não foi limpo. O umbral grosso foi. Ainda existem algumas criaturinhas, a gente sabe, para lá e para cá, mas nada comparado ao que já foi. E outra coisa, se ainda existem alguns casos de obsessão, ela parte de onde? Da auto-obsessão. Ou seja, se eu não cuido de mim, se eu dou campo, qualquer tranqueirada, qualquer energia negativa vai encontrar, né? Respaldo para se manifestar. Desculpe, senhor Vital, mas não concordo que todas as dívidas kármicas tenham sido pagas, porque isso é ainda a mesma lógica da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Deus é amor, e se o espírito mudar sua consciência, acredito que pode sim evoluir sem pagar cada pequeno erro que cometeu durante seu período de ignorância. O karma é auto-infligido e pode ser transcendido sem tanto sofrimento. Recomendo fortemente a leitura do livro A Humanidade é Isenta de Pecado, da Seisho Noye. Abraços. O Vital respondeu o seguinte: se você acompanha todas as postagens aqui, vai perceber que já foi dito tantas vezes que a dor é sempre uma opção. O karma não precisa ser esgotado através de dor e nem tampouco da necessidade de sofrer o revés dos atos praticados, que representam a lei do talião. Aliás, eu nunca citei essa lei aqui, pois não vejo assim. Neste ponto concordamos. A alma faz o seu plano encarnatório, colocando todas as possibilidades de resgate, baseadas no amor incondicional, na compaixão, no respeito e no perdão. Mas como coringa, caso ela não se utilize de nenhuma das possibilidades, então há como última opção sofrer a dor, ao passar por situações condizentes com as que ela causou no pretérito. Isso explica a resposta do vídeo de hoje, quando se diz muitas vezes que as pessoas adoecem ao final da vida corpórea, abraços de luz, né? Então ela faz aquele planinho, ela sabe o que ela precisa reequilibrar. Caso ela não dê conta de reequilibrar através de situações, vamos dizer assim, menos impactantes, no final da vida, ou em determinado ponto da vida, bota lá aquela doença, que é, como o Vital falou, né, nos áudios dele, é uma moeda valiosíssima, bota aquela doença para que ela seja a ferramenta de equilíbrio. Agora, é uma opção de fato. Porque a gente escolhe antes, por isso que é uma opção. A gente escolhe lá atrás, antes de vir para cá. E é óbvio que no nosso dia a dia, né, diante das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, a gente também escolhe. Se você sabe que alimentar pensamentos intrusos, que se alimentar de más notícias, de coisas negativas vai te adoecer, você está escolhendo aquilo. Você tem a possibilidade de fazer o oposto. Bom dia, Sr. Vital. E as pessoas que adoecem pelo vício do álcool? O vício é a prova a ser vencida, e não vencendo a doença causada pelo uso de substâncias em questão, é a contrapartida para que a alma encarnada não perca sua encarnação por não ter superado a prova. Abraços de luz. Está aqui um exemplo claro, né? Fez o plano. Qual é o objetivo ali? Um dos objetivos. Vencer o vício da bebida. Ele vai ser colocado à prova o tempo todo. Se ele não vence aquele vício, pela escolha dele, é trazido a ele uma doença para que ele consiga resgatar os seus débitos, vamos dizer assim, se reequilibrar, eu gosto mais dessa palavra, a fim de não perder esta encarnação. E essas perguntas foram do áudio. Por que as pessoas escolhem ficar doentes? A doença é uma escolha da alma, do dia 15/10 de 2025. Acho que aqui agora eu vou entrar nas últimas, não é isso? Nas últimas questões? Sim ou não?
Acho que são mais duas só. Bom dia, senhor Vital. Como estão? Como é que é? Bom dia, senhor Vital. Mais duas não, acho que é mais uma só, exatamente. Aqui é do áudio do Vital, justamente da auto-obsessão, a prisão invisível da alma. Como quebrar a auto-obsessão, do dia 18/10/2025. Bom dia, senhor Vital. Então, com a transição planetária, não haverá necessidade de estudo no espiritismo? Estava pensando em começar a estudar em uma casa espírita. Porém, tenho estudo da yoga há 25 anos, que também trabalha espiritualidade. Mas seria necessário estudar o espiritismo? Estou entre os cursos mais profundos do Vedanta e do espiritismo. Me sinto no meio do caminho, sendo que também trabalho a medicina chinesa e suas energias. Seria necessário esse estudo de espiritismo? Ah, tá. Desculpa. Ela está na dúvida entre o curso do Vedanta e do espiritismo, tá, gente? Me sinto no meio do caminho, sendo que também trabalho medicina chinesa e suas energias. Seria necessário esse estudo do espiritismo na transição planetária? Tenho necessidade de estudos profundos da alma. Para mim mesma. Gratidão por sua sabedoria, que nos ajuda tanto. Namastê. Resposta do Vital. O conhecimento não ocupa espaço. Nada se perde, mesmo com as mudanças que estão vindo. Tudo coopera com as mudanças planetárias. Por isso, se te sentes alinhada com o estudo de algo, faça-o. Mesmo que as coisas mudem, tudo é experiência e conta para a bagagem de alma. Abraços de luz, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar a nível de profissão, a nível de religião, a nível de educação, a nível de uma série de coisas. Mas veja, gente, a gente não sabe quando, a gente sabe que é breve, mas não sabe quando. Agora, né, no caso dela, a alma dela pede, né, para se aprofundar em conhecimentos. Faça. Eu tenho uma vontade de fazer um curso, sei lá, são tantas coisas, né? Eu tenho vontade de fazer um curso de paisagismo. Se você pode, vai lá fazer seu curso de paisagismo. Vontade de fazer um curso de tarô, faça seu curso de tarô. Vontade de fazer um curso disso, daqui, faça. Gente, realmente conhecimento nunca é demais. Absolutamente. Vontade de fazer um curso de violão, vá tocar seu violão. Vá tocar seu piano, sua harpa, entendeu? Vai tocar seu bandolim, vai fazer um curso do que você quiser. Até porque, quando a gente, né, vai fazer um curso, a gente está, o que eu falei do alimento, né, mental? A gente está ocupando a mente com algo que agrega. E geralmente, quando você vai para um curso, você estará reunido com pessoas que têm um objetivo semelhante com o seu. Então, a possibilidade até de você abrir campo, né, para novas amizades, para um novo círculo, também é positivo, é altamente saudável, né? Que a gente tem esse entendimento de que o que vai mudar lá fora vai mudar, mas não quer dizer que a gente tenha que demover os nossos desejos ou os nossos sonhos em virtude disso, até porque a gente não sabe quando vem. Tá bom, meu povo de Deus? Terminei aqui este Vital Responde. Quero mandar um abração pro Vital, agradecer pelo seu conteúdo, gratidão pelo áudio da auto-obsessão, foi muito necessário, porque existe muita confusão nesse sentido, né? Muitas vezes as pessoas ainda se sentem presas a obsessores, quando na verdade elas estão se obsidiando, e talvez entender isso as tire, né, deste quadro de mais uma vez ficar jogando poder para fora, sendo que mesmo em caso de obsessão, a questão é com ela. Um abração para você, Vital, para toda a sua família e para vocês, crianças, um beijão. A gente vai se ver aí, vai se encontrar no próximo conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.